Ontem eu fiz um programa na UOL sobre esse papel que foi encontrado entre os arquivos do ex-ministro Anderson Torres, em que se falava num estado de defesa. Foi muito difícil dar uma explicação, porque, enfim, se percebia que os 3 repórteres que me entrevistavam estavam querendo que a sua interpretação dos fatos prevalecesse sobre a interpretação dos direitos, e respeitando o conhecimento de jornalismo deles, eu expliquei a minha posição, mas ficou sempre um pouco conturbada a explicação em decorrência do debate. Essa é a razão pela qual quero, para os meus seguidores, e aqueles que inclusive viram UOL, deixar clara qual era a minha posição, que aliás eu tentei explicar ao final e tenho a impressão que eles ouviram ao final. Esse é um papel de uma interpretação que estava se dando ao artigo 136. Pode ter sido alguém que levou ao ministro Anderson Torres, pode ter sido o próprio ministro Anderson Torres que minutou e levou o presidente Bolsonaro, mas era um papel sem nenhuma assinatura, e mais do que isso, que não foi utilizado no governo do presidente Bolsonaro. O que deve ter acontecido foi o seguinte: quem examinou a possibilidade de Estado de Defesa, e aplicando o Estado de Defesa, inclusive o Tribunal Superior Eleitoral, deve ter sido alertado por outros juristas que seria absolutamente impossível o Estado de Defesa em relação ao Poder Judiciário, na medida de que o Poder Judiciário é um poder não político, é um poder que interpreta a lei. E, em função de ter sido alertado, virou um papel apenas, sem assinatura de ninguém, sem nenhuma consequência desse papel. O que vale dizer? Não representa nada. No máximo, um estudo que demonstrou que não havia possibilidade. E por que não havia possibilidade? O Estado de Defesa é quando há conturbação. E se o presidente da República entende que há Estado de Defesa, ele não age sozinho. No momento em que ele decreta o Estado de Defesa, em 24 horas ele tem que pedir que o Congresso, enfim, examine. E o Congresso tem que decidir com rapidez. E se o Congresso estiver em recesso, haverá 5 dias para que o Congresso seja convocado para decidir. E para aprovar o Estado de Defesa, o Congresso tem que ter uma maioria absoluta, não uma maioria simples dos presentes. Isto é, metade mais 1 dos deputados, metade mais 1 dos senadores. O que vale dizer? Se houve alguma ideia, algum jurista que tentou mostrar que haveria a possibilidade de Estado de Defesa, deve ter sido não só o ministro Anderson Torres, como o próprio presidente da República, dizendo que não havia a menor possibilidade, de tal forma que tínhamos um papel sem nenhuma consequência. E como o próprio ministro Anderson Torres, segundo ele disse, estavam entre os papéis que iriam ser deletados. O que vale dizer, nada impediria de estudar se poderia haver ou não possibilidade. Deve ter sido alertado que não haveria possibilidade nenhuma, que era absolutamente impossível da decretação, e aquilo não teve assinatura de ninguém, nem responsabilidade de ninguém. Pretender ver nesse papel que isso representaria a intenção de um golpe é irracional. Porque se houvesse a intenção de um golpe, esse decreto teria que ter sido aprovado até o dia 31 de janeiro na presidência do presidente Bolsonaro. E o simples fato de estar entre papéis deletáveis representa que se foi estudado, se é que foi estudado, se é que foi examinado pela presidência da República, foi imediatamente descartado pela impossibilidade. Vale dizer, estamos ainda em período de normalidade, apesar, enfim, de as tensões poderiam ter sido eliminadas se alertado o governo federal, como foi no sábado, de que havia movimentação, tivesse protegido os prédios públicos, o governo federal
e não delegando ao Distrito Federal, em que as forças são insuficientes, que foram insuficientes quando o Congresso foi invadido, quando era o presidente Michel Temer. O presidente Michel Temer decretou o estado de emergência e, com as forças armadas, retirou imediatamente um contingente muito menor de pessoas, que mesmo assim a polícia distrital não conseguiu segurar a época do presidente Michel Temer. Mas era essa explicação. Papel sem nenhuma validade, papel que, se foi examinado, foi descartado, porque não foi utilizado na presidência do presidente Jair Bolsonaro, e é evidente que não teria nenhuma utilidade depois que ele deixou de ser presidente, porque ele passou a ser um cidadão comum. Essa explicação eu queria dar a todos os meus seguidores para mostrar que não é documento, não representa nada, e se foi um estudo jurídico, foi um juiz descartado pela impossibilidade absoluta de explicar o estado de defesa ao Brasil naquele momento, que o artigo 136 só permite a aplicação com a decretação do presidente e a maioria absoluta do Congresso avalizando. E se o Congresso não concordar com a decretação, o que faz o Congresso? O Congresso faz cessar o estado de defesa e não há nenhuma consequência para o presidente, porque ele decretou, apresentou, o Congresso não aceitou, acabou o estado de defesa. Isso se tivesse havido a tentativa, que não houve, porque o presidente Bolsonaro deixou o governo sem nenhum ato que representasse a ruptura institucional, ou pelo menos a tentativa de ruptura institucional. É o que eu queria esclarecer aos meus seguidores.